E boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um encontro da Jornada Amazônia, a comunidade das startups. Hoje a gente tem como convidada a Gabriela Abdala, da Nest, que está trazendo uma oportunidade que eles estão tendo nesse momento para negócios da bioeconomia da Amazônia e também comentar um pouquinho o que é a Nest, como que funciona, que tipo de apoio que a Nest pode oferecer. Então, a Gabriela também vai estar explicando um pouquinho disso. E para quem é aqui da nossa turma de empreendedores, né, as empresas da Jornada Amazônia, a gente acha que é bem importante vocês conhecerem esses mecanismos, saber que eles existem, entender como que acessa, quais são os benefícios, quais são as formas de apoio. Então, é legal para vocês conhecerem. E a gente tem, então, o maior prazer de estar aqui com a Gabriela. Bem-vinda, Gabriela. E eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar a sua apresentação. Tá bom. Rafael, muito obrigada por estar dando esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Nest, a oportunidade que a gente está abrindo aqui da chamada para a Amazônia. Eu sou Gabriela Vidal, eu trabalho como gerente de portfólio na Nest Brasil, e eu vou contar um pouquinho para vocês dessa chamada que a gente tem aberta. Eu vou compartilhar a minha tela, me avisa quando vocês estiverem conseguindo ver. Já está compartilhando, só não está em tela cheia. E agora sim, está ótimo. Chamada aberta. A gente está selecionando via edital aberto para negócios de impacto socioambiental que estejam atuando na Amazônia, essa oportunidade de fazer parte do nosso portfólio. Então, aqui a gente vai começar falando um pouquinho sobre quem é a Nest, sobre o nosso processo seletivo, quais são os nossos critérios de seleção e de elegibilidade, como que é esse financiamento, os benefícios da aceleração, como que faz para se inscrever, e um pouquinho do nosso cronograma e próximos passos. E aí, no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, e a gente vai trazer também o Maurilo, da Poena, que eu já vi que ele entrou aqui na chamada, para falar um pouco do ponto de vista de quem recebe a aceleração, né? Então, eu falo do ponto de vista da aceleradora, e o Maurilo fala um pouquinho do ponto de vista do acelerado, ao final aqui do nosso webinar. Então, pessoal, assim, conforme eu for falando, vocês podem me interromper, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas. A gente vai ter esse momento maior de perguntas e respostas no final, mas se vocês ficarem com alguma dúvida ao longo da apresentação, sintam-se à vontade, aqui é para ser uma troca mais informal mesmo e a gente contar um pouquinho da Nest e da chamada. Então, vou começar apresentando aqui a Nest. A missão dela é criar trabalho e renda dignos de forma sustentável. Essa é a nossa principal missão e o principal ponto de impacto que a gente olha. Então, como que a Nest faz isso, né? Ela investe em negócios sociais e agora também socioambientais, que geram empregos dignos para pessoas que mais precisam. E a gente tem essa atuação no Brasil, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Estados Unidos, Polônia e Romênia. São onde temos nossos escritórios. Então, aqui olhando um pouco para os ODS, né, os Objetivos Sustentáveis, a nossa prioridade número 1 é o trabalho decente, e as nossas prioridades secundárias negócios que promovem as famílias renda digna, empregando mais mulheres, beneficiando negócios que olham para a natureza, água e terra, e negócios com acesso a financiamento. E o nosso impacto até hoje, aqui está um pouquinho dos nossos números como organização. Então, a gente tem 37.500 empreendedores treinados, 482 negócios, 3,5 milhões de vidas impactadas, 160 empregos criados, 160 mil empregos criados, 32% de aumento na renda dos trabalhadores, isso em 50 países, e 47 milhões de dólares
em financiamento, junto com a mentoria que a gente faz, que é o nosso programa de aceleração. Então, aqui um pouquinho de qual que é o papel da Nest como uma aceleradora, né? Então, por meio de capital misto, que é o Blended Finance, vindo de várias fontes, a gente investe em pequenas e médias empresas, cooperativas e associações, gerando uma carteira de investimentos com menor risco ao investidor convencional, e que também a gente trabalha com para o acelerado, a gente trabalha com 2 tipos de financiamento, que é via doação e empréstimos pacientes sem juros, que é o que a gente chama. E a gente também olha para essa parte de mensuração de indicadores de impacto dos negócios, e que isso entra como uma condição essencial para a Nest continuar tanto arrecadando o investimento que a gente arrecada, quanto também para fazer uma gestão do nosso portfólio e responder outras demandas da sociedade civil e do ecossistema. Agora, contando um pouquinho mais do nosso processo seletivo, que é essa chamada que a gente está aberta, focada em Amazônia, o que a Nest, né, oferece? Então, a Nest Amazônia, ela oferece esse pacote de apoio empresarial e financiamento para negócios de impacto socioambiental que buscam aumentar a renda e gerar oportunidades de trabalho sustentáveis em comunidades vulneráveis, ajudando a prosperar, num ponto de vista de desenvolvimento sustentável. E que por meio desse edital, né, a gente busca investir em solução que olham para essas questões, né, que geram trabalho e renda dignos, ao mesmo tempo em que conservam e regeneram o bioma amazônico. A nossa aceleração, ela dura em média um período de 3 anos, e durante esse período, os negócios que fazem parte do nosso portfólio contam com uma série de benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui trazendo uma fala assim muito breve, que a gente entende que os empreendedores do norte do Brasil, eles enfrentam essas barreiras significativas para acessar mercados e também financiamento, especialmente vindo de capital paciente e alinhado às suas realidades, e que na Nest a gente está extremamente comprometidos em mudar esse cenário, por meio do nosso programa de aceleração, que a gente trabalha para garantir que o portfólio esteja mais maduro e preparado para receber investimento ao final, e também fortalecendo o modelo de negócio e visando uma sustentabilidade financeira para o negócio investido. E ao mesmo tempo que fortalece também o impacto socioambiental gerado e o ecossistema. Então, aqui é um pouco dos critérios de elegibilidade, né? Então, quem que a gente busca por meio desse edital? A gente busca negócios de impacto positivo, né, que estão olhando para o impacto de uma forma socioambiental, levando em consideração pessoas, clima e natureza. Negócios que olham para a geração de renda e trabalhos dignos, seja por meio da cadeia de fornecimento, seja em empregabilidade direta, mas negócios que promovam essa qualidade de vida das pessoas. E localização, né, um fator muito importante para essa chamada, que os negócios, eles devem estar localizados ou operar na região da Amazônia Legal, falando de todos os 9 estados brasileiros, e ter um faturamento mínimo de vendas em 2024 de R$200 mil. E esses últimos anos, né, 2023 e 2024, na Amazônia, a gente teve algumas questões de safra ou estiagem por conta do clima. Então, a gente entende que a receita dos últimos 2 anos talvez tenha sido afetada por essas condições climáticas. Mas se o seu negócio já apresentou um faturamento mínimo de R$200 mil, a gente aconselha todos a se inscreverem, por mais que os últimos anos, 2024 ou 2023, não tenha apresentado esse faturamento, idealmente é que tenha, mas se não tenha, saiba que a gente não vai descartar nenhuma inscrição de cara, a gente vai analisar todas as inscrições com muita atenção, levando em consideração diversos fatores, antes de eliminar qualquer potencial inscrição no negócio. E a gente também está olhando para um perfil de liderança feminina ou híbrida, então negócios que sejam fundados e geridos ou
com presença feminina na equipe da liderança, esse é um fator importante para a gente também. E tamanho da equipe, a gente está olhando para negócios que tenham pelo menos uma pessoa em tempo integral, porque a gente entende que ter uma pessoa em tempo integral, pelo menos uma para o negócio prosperar, é muito importante também para cumprir todas as demandas ao longo da jornada de aceleração. E o nível de maturidade ou tempo de operação, a gente está olhando para negócios com nível de maturidade intermediário, ou seja, que eles tenham pelo menos 2 anos de atividade, e um produto ou serviço validado, né? O que é um produto ou serviço validado? A gente vai, eu vou trazer um pouquinho mais para frente os níveis de maturidade de negócio, mas ter um produto ou serviço validado é ter um produto ou serviço já com vendas, né? Um modelo de negócio que você já saiba que esteja operando ou funcionando. E aí, a gente também vai estar olhando para critérios classificatórios, né, que é um extra, né, tipo como se fosse um ponto extra, assim. Então, negócios que estão localizados nos estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins vão ter um pontinho extra, né, eles estão melhores classificados. O mercado, olhando para o ponto de vista de atuar em um mercado emergente ou com alto potencial de crescimento. O fator inovação também é um critério classificatório extra, né? O seu negócio trazer uma solução inovadora ou trazer de alguma forma a originalidade na solução, no modelo de negócio, na estratégia de impacto ou em aspectos relacionados. E aí aqui, pessoal, a inovação, ela é no conceito mais amplo que tem, assim, sabe? Você trazer uma inovação na sua cadeia, você trazer uma inovação na forma como você se relaciona com seus fornecedores ou produtores, tecnologia social, a gente está olhando para inovação no sentido mais amplo mesmo da palavra. E finanças também, tipo, caso o negócio ele já tenha atingido o ponto de equilíbrio, que é o que a gente chama de break-even, ou esteja caminhando para uma sustentabilidade financeira, a gente também olha como algo extra, assim, que soma pontos. Mas esses critérios, eles são classificatórios, eles não são eliminatórios, tá, pessoal? Tudo isso aqui é algo extra. Os critérios de elegibilidade são esses aqui, que são negócios de impacto positivo, geração de renda e trabalho digno, a localização na Amazônia Legal, todos os 9 estados considerados, a questão do mapeamento, ter uma liderança ou presença feminina na equipe e ter um produto ou serviço validado. Aí aqui trazendo um pouquinho o estágio de desenvolvimento, o nível de maturidade, quando a gente fala intermediário ou avançado de desenvolvimento de negócio, estou olhando para um ou mais produtos ou serviços validados ou testados no mercado, já tendo receita de vendas realizadas e visando um possível ou futuro ganho de escala. Aí aqui um pouquinho do financiamento, né, tipo, o que está dentro do pacote de benefícios da aceleração da Nest. O primeiro deles, acho que é o financiamento, que ele é feito de forma mista. Então, tem 2 tipos, a gente trabalha com 2 tipos de financiamento, que é o de doações recuperáveis, que são equivalentes a empréstimos de longo prazo, sem juros e com condições facilitadas. E a gente também trabalha com subvenções, que são avaliados caso a caso, que é como se fossem doações. Mas, e aí, o que define, né, se vai ser um empréstimo de longo prazo, sem juros, ou se vai ser uma doação, é muito avaliado no caso a caso e na alocação do investimento pelo negócio também. E o valor investido por negócio, a gente está olhando para o investimento médio entre 150 e 200 mil reais, com possibilidade de novos investimentos ao longo do processo de aceleração, que lembrando que o processo de aceleração dura em média 3 anos, que é o tempo que o negócio normalmente fica dentro do nosso portfólio. E alguns exemplos do uso de financiamento, por exemplo, melhoria e aperfeiçoamento dos produtos ou serviços vendidos, aperfeiçoamento do modelo operacional ou do modelo de negócio, expansão da capacidade de vendas e marketing, desenvolvimento de plataformas digitais, transformação digital, implementação de novas tecnologias, sistema para monitoramento de impacto social, até mesmo capital de giro pode ser um exemplo de uso do financiamento. E aqui um pouquinho dos benefícios para o participante, né? Então, ao longo da jornada de aceleração, além do investimento de até 200 mil reais,
os negócios também recebem reuniões consultivas quinzenais para analisar o progresso do negócio, definir metas sustentáveis. Então, a sazonalidade a gente define normalmente, né, com os negócios, mas elas costumam ser quinzenais, que os negócios contam com o apoio de uma mentoria individual, com o nosso gestor de portfólio, nas áreas que a gente identificou como prioridade. Então, assim que o negócio entra para o nosso portfólio, a gente faz uma reunião de planejamento para identificar quais são as prioridades daquele ano que a gente vai trabalhar na aceleração, e aí, ao longo do ano, ele conta com as mentorias de apoio para ir garantindo que o objetivo está sendo atingido. E, além disso, ele também conta com acesso a uma rede de empreendedores socioambientais, investidores e mentores empresariais, e também oportunidades de se conectar e colaborar com outros empreendedores com propósitos similares. Talvez via parcerias, talvez até via, enfim, outras relações comerciais. A gente sempre fornece, incentiva esse fomento ao ecossistema, a conexão dos negócios da nossa rede. E aí, pessoal, a nossa inscrição, ela vai até o dia 14 de julho, então até a semana que vem, às 14 horas, horário de Brasília. A gente mantém esse horário mais ou menos no meio do dia, para ter sempre alguém, no caso eu, que sou quem estou coordenando esse processo seletivo, disponível para tirar dúvidas, porque a gente sabe que às vezes, assim, em cima da hora pode acontecer vários imprevistos, então a gente está disponível para qualquer dúvida que tiver. Temos o e-mail de acesso, que eu já vou mostrar no finalzinho, e aqui é o nosso link de inscrição. É a nossa página, onde vocês vão ter todas as informações sobre a chamada, e também o link de acesso para inscrição. E aí, como se candidatar? Aqui está o link para o formulário de inscrição. Você inscreve, né, prepara todas as informações necessárias. O formulário, ele é um pouco longo, então, pessoal, a gente aconselha sempre a juntar todas as informações e enviar, né, e também tem uma segunda parte que é opcional, que a gente deixou para enviar uma apresentação de pitch ou um vídeo curto de pitch, que conta você apresentando um pouquinho mais do seu negócio, trazendo o negócio, o modelo de negócio, o impacto socioambiental que é gerado, e como que você acredita que o seu negócio pode se beneficiar do programa de aceleração. Apesar de ser opcional, é um item que a gente gosta muito de receber, para conhecer um pouquinho melhor do negócio e analisar, né, mais claramente. E aí, trazendo um pouquinho do cronograma do processo de seleção, só para a gente trazer uma visão do todo e entender, tipo, quando receber respostas e coisas nesse sentido, a gente está com a chamada aberta desde junho, e aí as inscrições, elas vão até o dia 14, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Aí, ao longo do mês de julho, a gente vai fazer análise interna e uma seleção inicial, e vamos agendar entrevistas com os candidatos selecionados. Em agosto, a gente faz a seleção final e inicia o processo de diligência, tendo também visita presencial, viagem de campo ao longo desse processo de diligência. Aí, entre agosto e setembro, a gente vai ter o nosso comitê de investimento, no qual a gente apresenta os negócios que foram para a seleção final para o nosso comitê investidor, e a gente seleciona quais são os 2 negócios que vão entrar para o nosso portfólio e vão começar a aceleração a partir do mês de outubro desse ano. Aqui é só explicando, né, isso que eu acabei de falar no cronograma, e que o processo de diligência ele pode levar, em média, até 4 meses, a partir da data de inscrição no edital. Aqui um pouquinho do nosso compromisso, né, com a Iniciativa Amazônia. A nossa iniciativa tem como compromisso promover oportunidades de trabalho e renda dignos, promover a diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho e implementar práticas correspondentes, e também incorporar, manter e aprimorar práticas de sustentabilidade ambiental e de impacto social em seus modelos de negócio. E esse é o nosso compromisso como Nest, e também é um compromisso que a gente espera que os negócios do nosso portfólio tenham.
E agora, gente, é um momento aberto para dúvidas, tá? Só um ponto, tem esse slide aqui de dúvidas remanescentes, que tem o e-mail que vocês podem perguntar se mesmo depois desse Q&A que a gente abrir aqui, ainda tiver alguma dúvida em relação à NEST, em relação à chamada, o processo seletivo, qualquer coisa nesse sentido, vocês podem escrever para esse e-mail que está aqui.